bem com vocês? Eu sou a Mari. Eu sou a... E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como foi o dia que eu descobri a gravidez desse menininho aqui. E eu vou contar tudinho pra vocês. Como é que aconteceu. E esse menininho tá todo suado. É. Então, gente, como que foi? A gravidez do Anthony não foi planejada, né? Quem viu o vídeo anterior aí, eu contando a minha história, já vai estar por dentro do assunto. Se você não viu ainda, corre no vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, que eu tô contando todo o meu processo. E aí, quando eu descobri a gravidez do Anthony, eu estava trabalhando. Ele tá cheio de fazer careta. Para com isso. Bom, então, como que eu descobri? Primeiro, eu fiquei atrasada uns dias. Só que a minha menstruação nunca foi regulada. E aí, uns 2 meses atrás, ela meio que veio assim nos mesmos dias, bateu a conta certa. Hoje eu tenho um aplicativo que eu sigo, que ele tá me ajudando bastante nisso. E eu também, gente, sou muito com a cabeça voada. Eu não fico me prendendo a data, às vezes eu esqueço que dia que veio e tal, enfim. E como nunca foi regulado, então é aí que eu não gravo mesmo. Mas, mais uma vez, não estava planejado, né? E eu já passei por muitas, né? Passei por 2 perdas, então eu passei por muita coisa. Eu tinha deixado de mão, já não queria mais. E não que eu não queria mais, tipo, eu deixei pra lá, sabe? Assim, eu decidi seguir com a vida. Inclusive, se você não viu ainda o vídeo em que eu conto as minhas perdas, como que foi todo o processo, eu contei no vídeo anterior. Por isso eu resolvi gravar esse já logo em seguida, pra contar como foi que eu descobri a gravidez do Anthony, porque senão ia ficar um vídeo muito extenso. Mas aí vamos lá nesse agora. Atrasou pra mim. Aí, sei lá, resolvi fazer um teste. Passei na farmácia, já fiquei com aquilo morrendo de medo, né? Passei na farmácia, comprei um teste e fiz. Aí quando eu fiz o teste, apareceu um palitinho e o outro bem clarinho, mas bem clarinho mesmo. Só que pra mim isso era negativo, porque pra mim 2 palitinhos, pelo menos das outras 2 gestações, quando eu fiz, apareceu os 2 palitinhos já certinho. Bem a cor forte, né? Enfim, aí eu fiz esse primeiro teste. Apareceu uma linha escurinha e a outra bem clarinha, tipo, que não dava quase pra ver. Aí, tipo, eu peguei assim, sabe? Olhei e já larguei. Ah, negativo. Larguei lá e fui trabalhar. Aí, no outro dia, eu cheguei no meu trabalho, fiz tudo que eu tinha pra fazer. Aí, quando eu saí da minha sala, a minha patroa olhou pra mim e falou: nossa, você tá diferente. Aí eu já dei aquela... Falei, como assim tô diferente? Nossa, você tá com uma luz em volta de você. Ela, como assim? Aí eu comecei a ficar assustada, né? Ela, você tá diferente. Você tá grávida? Aí eu, não. Só que eu tinha feito o teste um dia antes. Eu falei, com certeza não, né? Eu falei, não tô grávida. Aí ela, mas você tá diferente. Aí você tá com uma luz. Mari, eu tô vendo Uma luz em volta de você. Você tá grávida. Aí eu, ai meu Deus. Aí eu comecei a ficar em choque, porque, né, tipo... Aí o que eu fiz? Fui comprar outro teste. Aí eu fiz esse outro teste. Nem esperei a urina da manhã, que isso que é melhor, porque é mais forte, né? Peguei e fiz. Aí deu a primeira linha, a segunda linha é um pouquinho mais forte. Aí eu fiquei encafifada com aquilo. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, passou um tempo, comprei outro teste. Falei, bom, um deu com a linha clarinha, o outro também deu, mas um pouquinho mais forte. Vamos comprar mais um pra tirar o empate, né? Aí comprei mais um no dia seguinte, deixei pra fazer no dia seguinte. Aí apareceu a segunda linha um pouco mais forte ainda, então eu fiz 3 testes. Aí o que acontece com esses 3 testes? A segunda linha cada vez foi ficando mais escura. E aí, como eu tinha feito e larguei aqui em cima da pia do banheiro, o primeiro, eu fui, peguei e olhei. Aí eu vi que a segunda linha estava bem mais forte do que na hora que eu olhei. Porque assim, eu fiz o teste, olhei e já descartei, tipo, porque das outras vezes quando eu fiz teste,
dava as 2 linhas já forte, certinho, entendeu? E aí dessa vez eu bati o olho, negativo, tipo, fui embora fazer minhas coisas. Aí que entra a história que eu fui atropelada. Descobri, aí fiquei apavorada, né? Muito feliz também, claro, mas fiquei meio que em choque. Não acreditei naquilo que tava acontecendo, aí ficou aquela, e agora, né? E aí eu falei com o meu esposo, conversei com ele e tudo, a gente ficou super animado. Enfim, aí eu não sei se na cidade de vocês teve essa fase, ou se ainda tem, se, né? Conta aí pra mim nos comentários, porque na fase que eu tava grávida do Anthony, foi bem na época que surgiu uma pizza de 10 reais, mas era uma pizza tão gostosa, eles assavam já... Gente, você passava na porta do lugar, assim, já vinha aquele cheiro. E abriu essa pizza do lado da onde eu trabalhava. Do outro lado da rua. Não do lado, do lado, assim, do outro lado da rua. Aí, o que a gente fez? Meu marido falou assim, eu falei, vem me buscar? Eu não lembro, eu acho que tava chuviscando nesse dia, mais ou menos. Tipo, tava meio nublado. Aí eu falei assim, vem me buscar? Porque eu tava meio assim, gente, tipo... Fiquei meio lerda mesmo, que eu não tava acreditando naquilo que tava acontecendo. Aí ele foi me buscar. E aí a gente falou assim, e aí, conta ou não conta? Aí eu fiquei com aquele medo. Falei, melhor não contar agora, esperar passar um tempo, né? Quando tiver, né, tipo, uns 3, 4 meses, aí dá pra contar. Só que, gente, a gente mora no mesmo quintal. A minha sogra mora embaixo, eu moro em cima, na casa de cima. E os avós do meu esposo também moram na frente. Então, tipo, dá pra ficar escondendo. E fora que eu sou uma pessoa que eu enjoo pra caramba. E assim, tem a parte de ansiedade que a gente quer compartilhar. A gente ficou feliz, a gente queria compartilhar, mas aí ficou aquele medo só de, tipo, acontecer alguma coisa, né? E aí ter que... Enfim, é muito chato, né? E aí eu não queria passar por tudo aquilo de novo, né? Enfim, aí veio aquele medo. Mas aí, né, vamos confiar em Deus. Aí vamos lá. Aí ele falou assim, vamos comprar uma pizza? A gente chega em casa e conta pra todo mundo. Porque a gente ficou o dia inteiro falando que não ia contar. Porque eu não queria contar, e ele também ficou meio assim, falou, melhor esperar. Mas, gente, em meia hora a gente já mudou de ideia. A gente decidiu que tinha que contar pra todo mundo. Aí a gente falou assim, vamos passar na pizzaria, a gente compra a pizza, a gente leva, junta todo mundo e já conta. A gente já toma um cafezão da tarde, né? Tipo, café da tarde barra noite, porque eu saía às 7 horas do serviço. Mas aí a gente já contava pra todo mundo. Aí a avenida, que é uma avenida, né, que eu trabalhava. E aí ele falou, vou dar a volta com o carro, né, dar a volta no quarteirão, porque ali era contramão, pra ele parar com o carro, né, ele passou, me pegou, e é uma avenida muito movimentada, então ele passou, me pegou, eu montei no carro, e nisso o pessoal do meu serviço já sabia, porque eles viram, né, eu fiz o teste lá, na verdade, então, tipo, como eu saí do banheiro em choque, todo mundo soube que eu tava grávida ali, né, até pela minha reação. E aí, ele deu a volta no quarteirão. Aí tinha um posto de esquina, que é do lado do meu trabalho. Que era, né, do meu antigo trabalho. Aí ele falou, vou parar aqui no posto. E aí você vai lá e compra a pizza. Porque aí ele não ia ter que entrar na avenida de novo, pegar trânsito. Aí ele falou, eu paro aqui no posto, você atravessa, pega a pizza e a gente vai pra casa pra contar pro pessoal. Aí vai eu, a senhora pata, né? Eu fui bonitinho na faixa de pedestre, porque eu não costumo ir na faixa. Quando eu fui atravessar, tinha muito carro mesmo. Aí, tipo, tinha a esquina, ele parou na esquina do posto. Aqui tava a pizzaria. Aí eu vim bonitinha na faixa. Aí tinha carro de assim e carro vindo de assim. Não sei se vocês vão conseguir entender, vou tentar explicar. Aí eu fui bonitinha na faixa de pedestre. Os carros pararam e deixaram eu passar, porque tava muito trânsito, o cara não ia empacar o carro em cima da faixa. Então ele fez sinal pra mim passar. Nessa que eu passei, na primeira faixa, quando eu tava terminando de passar, virou uma menina de moto. Só que aquela menina, gente, ela tava aprendendo a dirigir, porque ela já virou a moto, tava ela e um rapaz atrás. Mas aquela menina devia ter uns, sei lá, uns 14 anos de idade, porque ela era muito assim, você via que ela era novinha, sabe? Uma cara de adolescente, toda magrelinha assim. Nossa, gente, mas ela já virou assim, ó, com a moto. E aí, nisso que ela já virou assim, ela pôu em mim e bateu em mim. Aí a senhora, achando que é o super-homem, super-mulher, resolvi segurar a moto.
Porque nessa que ela virou com tudo, eu agarrei no guidão da moto, ela trombou em mim, só que eu consegui agarrar e diminuir um pouco o impacto, como se eu fosse conseguir segurar a moto, né? Que a moto virou na velocidade. Mas enfim, eu tentei, né? Na hora nem tchum, eu só fiz o que me veio na cabeça. Então ela virou, eu já peguei no guidão, fiz assim e puf, joguei ela pro chão. Aí ela caiu pra um lado e eu caí pro outro. Aí ela caiu, ela ficou parada lá, como se tivesse... Só que, tipo, ela não tomou um tombo nem nada demais. O rapaz que tava atrás da moto, quando ela já virou assim, o rapaz, ele tava tentando pegar o guidão da moto. Por isso que eu falo que eu acho que ela não sabia dirigir. Eu acho que ela era menor de idade, que tava tentando aprender, o cara devia estar ensinando, só que no lugar errado, né? Porque ali era uma avenida muito movimentada. Enfim, eu derrubei essa menina ficou em choque no chão. Ela ficou... Mas, tipo, não machucou. Não machucou, porque... Tanto não machucou, até porque se alguém fosse machucar ali, seria eu que foi em mim que ela bateu, né? Na hora, eu levantei. Gente, meu sangue subiu, desceu, minha pressão... Olha, eu levantei, já fui pra calçada. Aí o pessoal foi... Como eu levantei e fui pra calçada, o pessoal cagou pra mim. Aí eu fiquei parada assim... A menina ficou deitada no chão em choque, o cara tentando levantar ela. Só que ela não machucou, ela só ficou deitada, tipo... Acho que ela ficou assustada com a situação ali, né? Aí todo mundo foi em cima dela. Aí do lado, assim, tinha uma padaria. Aí a mulher da padaria veio perto, assim, aí eu só tava assim, em pé. Eu, ai meu Deus, meu bebê, meu bebê, meu bebê. Eu apavorada, pensando no bebê. Falei, pronto. Já ia dar uma notícia boa, vou ter que dar uma notícia triste. Porque eu fiquei muito assustada. Aí quando a mulher da padaria escutou eu falando, ai meu bebê, aí ela falou, moça, como assim, você tá grávida? Eu falei, tô grávida. Aí na hora, ela vem mais um, aí já me levaram pra dentro da padaria, me deram água, eu tremia que nem uma vara verde. E a menina lá, deitada no chão. Gente, foi uns 10 minutos, chegou o SAMU, chegou viatura, aí o cara do SAMU veio perguntar se eu estava bem. Se eu queria ir com ele. Queria me levar. Se eu queria, não, que eles queriam me levar pro CREI. Aqui em São Vicente tem um hospital que chama CREI. É um hospital público, mas ali é um hospital daqueles bem, sabe? Tipo, CREI, eu falo CREI em Deus Pai, porque eu falo que você entra, você não sabe se sai. Mas pela circunstância. Hoje até que talvez esteja um pouco melhor, né? Mas nessa época aí tava pior. E aí esse homem veio. O enfermeiro lá, o pessoal do SAMU veio querendo me levar pro CREI. Mas veio, moça, você tem que ir com a gente na ambulância e tal, você tá bem, você tá machucada? Falei, eu tô sentindo um pouco de dor no braço, porque quando eu caí, eu não sei o que eu fiz, eu sei que eu torci o braço, mas não quebrou nem nada, nem luxou. Aí eu falei pra ele, eu não vou. Eu falei, primeiro eu perguntei, pra onde que vocês vão me levar? Aí ele falou assim, pro CREI. Aí eu falei, CREI Deus Pai, que eu não vou pra esse lugar nem ferrando. E não fui. Aí, não, mas você tem que ir, é procedimento. Eu falei, vocês não podem me deixar no meu convênio? Porque na mesma avenida, lá na frente, tem um hospital que o meu convênio atende. E nisso meu esposo já veio, atravessou a rua e veio ali me ver também, né? Ficou o pessoal tudo ali em cima de mim e da menina que tava sendo levada. Coitada da menina. A menina ficou apavorada, acho que ela nunca mais vai andar de moto. Aí eu falei pra ele que não ia. Aí meu esposo falou assim, não, mas tem que fazer... Aí, tipo, eu falei, eu não vou pro CREI. E aí eu também já tinha ouvido umas historinhas aí que eu fiquei meio... Então, não gosto de ir lá. Aí falou assim, olha, eu tô vendo que você tá bem, mas você tem que me prometer que você vai no médico agora. Você vai sair daqui e vai com seu esposo de carro no seu médico. Eu falei, não, eu vou agora. E eu não falei pra ele que eu tava grávida, porque se eu falasse, aí eles iam, né, querer me levar à força, eu sei lá. Aí, o que eu fiz? Montei no carrinho, fui pro hospital. Aí, chegando no hospital, passei no médico lá. Falei pra ele que eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. E que eu estava bem, eu só tinha assustado, né? E eu falei pra ele, eu tô preocupada com a criança. Aí ele falou assim, primeiro a gente tem que ver seu braço. Falei, meu braço não é importante, aqui não é o meu braço. Não, mas primeiro a gente vai ter que tirar um raio-x do seu braço, vamos fazer uns exames, Aí, isso no convênio. Aí eu falei, não é possível. E eu já fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, não, eu não posso. E grávida pode fazer raio-x agora? Enfim. Aí ele
Ele não me explicou nada, ele só me mandou lá. Aí eu fui ainda, ele, não, mas tem a proteção e tal, não tem problema. Eu falei, tá bom. Fui lá, fiz o raio-x do braço. Aí, gente, ele queria que eu esperasse 2 horas pra ver o resultado do raio-x, pra esperar sair, porque tava cheio o hospital nesse dia. Então eu ia ter que esperar sair o resultado pra me retornar nele, pra saber lá Deus o que ele ia fazer. Sendo que ele não tava preocupado com a criança, porque eu falei um monte de vezes pra ele que a minha preocupação era o bebê e não o braço, porque o braço tava se mexendo, então tava bem. E ele tava nem aí. Enfim, eu fiz o raio-x. Aí depois que eu fiz o raio-x, eu esperei lá uma meia hora. E eu inquieta. Catei, falei, quer saber? Vou embora. Eu e meu marido pegamos e fomos pra Santos. Porque em Santos, um hospital, a gente tem convênio do Ana Costa. Então, tipo, a gente aqui em São Vicente é mais pronto-socorro. Em Santos, o Hospital Ana Costa, ele é mais amplo, né? Tem tudo lá. Então, tudo quanto é exame, coisa que a gente tem que fazer, a gente sempre vai pra lá. Até com o nenê, a gente prefere muito ir pra lá do que pra cá. Do que ficar aqui em São Vicente. Porque lá é melhor o atendimento. Não que o atendimento aqui seja ruim, mas assim, lá é mais... Lá tem um suporte maior pra gente. E aí a gente foi pra lá. Aí chegando lá, expliquei a situação e tal. Aí o pessoal mandou fazer exame de sangue. Aí se preocuparam, enfim. Mas não fizeram ultrassom. Só que assim, olha a diferença de atendimento. Quando eu cheguei no pronto-socorro de São Vicente, o doutor já me mandou fazer raio-x. Quando eu cheguei, e eu apavorada, quando eu cheguei em Santos... E eu falei, olha, eu descobri que tô grávida e tal. E aí o pessoal, na hora, antes de eu terminar de falar, a mulher já veio, já mediu meus batimentos. Ela já fez um monte de exames da consulta, mas ela já foi fazendo um monte de exame em mim. E aí eu já vi diferença só ali, né? A preocupação dela. Aí eu passei no médico, o médico falou pra mim assim, olha... Você descobriu hoje que tá grávida. Você deve estar de tão pouco tempo que você não vai ouvir batimento. Não adianta eu colocar fazer um ultrassom em você, que você não vai ver batimento do bebê. Aí você vai ficar apavorada pensando que o bebê não tá vivo. Tem que esperar mais um tempo. Você tá se sentindo bem? Eu falei, tô. Só o meu braço que tá um pouquinho dolorido e tal. Ele me passou um remedinho pro braço. E aí mandou esperar os exames. E aí eu fiquei lá mais um pouco, depois passei em outro plantonista que tava lá, ele falou a mesma coisa, que não adiantava, e eu sempre pedindo ultrassom, toda hora eu pedi ultrassom, porque eu queria saber se o neném tava bem. Mas enfim, aí a gente fez os procedimentos, eles não fizeram ultrassom, né, até então tava tudo bem comigo, então eles não... Mas assim, como eu já tenho um histórico, né, que não foi muito bom, então eu fiquei apavorada quanto a isso. Aí passou uns dias, ele me mandou já um encaminhamento. Eu marquei um ginecologista obstetra. E aí, neste dia, eu marquei o ginecologista obstetra pelo telefone, depois. Aí, tipo, depois de uma semana que eu consegui passar nesse ginecologista, aí ele me pediu o exame de ultrassom. Aí eu marquei o exame de ultrassom. Aí eu marquei o exame de ultrassom pra depois de uns 7 dias, tipo, mais uma semana. Então eu esperei 2 semanas depois do acidente pra fazer o ultrassom. E eu apavorada, né, gente? Aí eu lembro que quando eu cheguei pra fazer o ultrassom, o dia do ultrassom mesmo, aconteceu um probleminha no papel do meu convênio. Que tudo que eu faço no hospital, eu tenho que levar um papel autorizado pra consulta, pra exame. Porque meu convênio, ele é meio enjoadinho. Então, eles têm que mandar esse papel autorizado, bonitinho. E se tiver uma palavrinha, uma coisinha errada, eles não atendem. O que aconteceu? Chegando lá no hospital, tudo certinho. Falei, hoje eu vou ver o neném, tudo bonitinho e tal. Eu entrei na sala de ultrassom. Eu não lembro o que foi que aconteceu. Eu só sei que o doutor falou que não poderia fazer meu ultrassom. Aí eu fiquei muito brava, gente. Eu fui até meio grosseira com o doutor. Falei, não, eu preciso fazer esse ultrassom. Ele falou, não, mas tem que resolver isso. Gente, eu juro que eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que foi algum erro do papel do convênio que eles tinham que autorizar, sei lá. Enfim. Eu sei que eu falei assim, como assim eu não vou fazer esse ultrassom? Eu vou fazer esse ultrassom sim. O senhor não tá entendendo. Eu já perdi 2 bebês. Eu tive um acidente no dia que eu descobri esse e eu quero fazer um ultrassom. Nem que seja pro senhor colocar esse negócio em mim, só pra mim ver se o bebê tá batendo coração. Era só isso que eu queria. Aí ele viu na minha cara o meu desespero, que ele fez ali rapidinho. Aí ele falou assim, olha, eu nem vou fazer o exame que eles
que tá... Primeiro você vai corrigir o negócio do convênio. Mas mesmo, eu tô vendo o seu desespero, ele falou pra mim, tô vendo o seu desespero, então eu vou fazer só aqui pra você ver por cima mesmo, mas eu não garanto que você vai ver, porque você não sabe de quanto tempo você tá. Aí eu falei, tá bom. Aí, eu lembro que ele colocou na barriga, aí apareceu o nenenzinho lá quietinho, bem miudinho, aquela sementinha, né? Aí o coraçãozinho tava tum, 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 tum. Mas aí, como eu não foi um exame mesmo, ele só colocou pra me despreocupar. Aí depois a gente demorou, porque eu já tava ansiosa, eu queria mesmo fazer o ultrassom certinho. Eu lembro que a gente foi numa clínica particular e a gente pagou pra fazer o ultrassom normal. Aí a gente fez o exame, tudo bonitinho. Aí eu descobri que eu tava de 7 semanas por aí. E aí depois disso, só alegria. Só que assim, fiquei a gravidez toda preocupada. Meu sogro comprou aquele aparelhinho de ouvir coração. Meu sogro é enfermeiro, né? Então ele gosta de comprar essas coisas. Daí ele comprou o aparelhinho pra ouvir coração. Eu escutava todo dia o coraçãozinho dele. Só que assim, enjoei pra caramba. Mas em todos eu enjoei, né? E enjoei bastante na gravidez do Anthony. Mas fora isso, foi uma gravidez super tranquila. Aí, no final, né, que antes de ganhar ele, fiquei bem pesada. Eu lembro que tava muito calor. Aqui na Baixada Santista é bem quente mesmo. E outra coisa legal que aconteceu, eu ganhei. Eu falo que Deus preparou tudo de um jeito, sabe, tão especial, que até uma sessão de fotos eu ganhei num sorteio que teve no Facebook. Porque eu queria muito fazer, né, uma sessão de fotos grávida. E aí um dia a menina postou lá que... Porque eu trabalhei mais um tempo, depois eu parei, porque eu enjoei muito, muito, muito. Então, assim, era difícil ficar no salão com esses enjoos. Mas eu fiquei até ali uns 3, 4 meses por aí, eu ainda trabalhei. E aí também a minha patroa resolveu vender o salão pra outra pessoa. E aí depois eu resolvi dar um tempo mesmo, me dedicar à gestação, porque foi, né, eu tive um histórico bem complicado, então eu tinha medo. E eu não fazia nada além de pesquisar sobre gestação. Tudo eu pesquisava, gente. Eu fazia cursinho de como cuidar de bebê, tudo eu fazia. Eu fiquei tão paranoica que tudo eu fazia. Quando o Anthony nasceu, eu sabia tudo na teoria, né? Na prática foi outra coisa. Aí, a moça sorteou lá no Facebook e eu ganhei um monte de fotos lá. Até tem umas fotos aí de eu vestida de sereia. Vou tentar colocar aqui pra vocês. Eu vestida de sereia, eu com vestido esvoaçante, com chapéu. Meu marido cascando o bico, né? Porque eu queria tirar foto de sereia e eu tirei foto de sereia. Coloquei aquele rabão lá e fiquei lá na praia me achando, né? O povo olhando e eu dando risada e eu lá. Uma balofinha. Só tinha a barriga. Mas essa gravidez eu engordei um pouquinho. Eu engordei 16 quilos na gravidez do Anthony. Enfim, foi passando o tempo. Eu fui fazendo vários. Gente, eu fiz muito ultrassom. Eu acho que eu fiz mais ultrassom do que o comum, que é das gravidez. E eu fiz ultrassom numa clínica que eles gravavam. Eu tenho até o CDzinho com o ultrassom dele, morfológico. Eu só não fiz aquela ultrassom 3D, porque na época tava bem caro e, tipo, eu achei que não tinha necessidade. Mas eu fiz muito ultrassom. Tipo, quase todo mês eu tava fazendo pelo menos um ultrassom. E fora o aparelhinho. Então, todas as vezes que eu sentia que o Anthony tava quieto, eu sentia que, sei lá, eu ficava tão paranoica, qualquer coisinha eu já pensava besteira. Então, qualquer coisinha eu corria pro hospital, qualquer coisinha eu fazia ultrassom, eu fiquei de cima a gravidez toda. Não foi fácil essa parte, porque o meu psicológico ficou bem cansado. E assim, no final da gestação, eu estava bem exausta. E além do tamanho, eu tava que nem um pinguim. Eu andava que nem um pinguim. Eu sou pequenininha. Aí aquele barrigão. O Anthony empurrava assim, ele subia no meu estômago assim. Eu sentava. Nas últimas noites, eu dormia sentada. Eu tinha sempre um lado que eu dormia pra cá, pro lado esquerdo, porque diz que a circulação é melhor, né? Até pro bebê. Então eu sempre dormia pra esse lado. E tudo eu pesquisava, eu fazia. Eu via, tal coisa é bom. Eu ia lá e fazia. Não sei o que. Desejos. Desejos, eu não tive desejo estranho. Eu só tive desejo de coisa gostosa. Então eu tinha desejo de comer pizza de chocolate, comer lanche, comer... O que mais que eu tive? Eu tive desejo. O Orlando disse que um dia eu acordei ele de madrugada pra pedir melancia, mas eu não lembro disso. Mas enfim, eu tenho memória... Minha memória depois da gravidez, gente, eu não sei o que aconteceu.
Eu esqueço as coisas muito rápido mesmo. E ele fala de umas coisas que eu fiquei chata. Ele fala de umas coisas aí que realmente eu fiquei chata, eu fiquei ciumenta. Eu não suportava o cheiro dele, coitado. Eu fiquei com ranço do perfume, de tudo. Ele trocava perfume daqui a pouco. Mas depois eu descobri que não era ranço do perfume. Aliás, era do perfume, mas também dele. Ele chegava perto de mim e eu vazava, vomitava a rodo. E eu passei mal dos 3 meses até uns 5 meses eu ainda tava ali vomitando. E vomitava demais. E tipo assim, dava vontade de comer as coisas, eu comia, jogava tudo pra fora. Ai, que desperdício. Enfim, fazia nem digestão. Aí, quando chegou no finalzinho da gestação, que aconteceu? Olha o que aconteceu. Eu já tava apavorada, paranoica, como sempre. Na penúltima ultrassom que eu fiz, eu lembro que o doutor fez lá. Aí ele, tipo, do nada, ele só falou assim, aleatório. Ele, tá tudo bem com o bebê, o peso tá tudo bem. Ele passando o aparelhinho lá na minha barriga. Aí falou assim, é só o cordão que tá levemente enrolado no pescoço, mas tá frouxo. Aí eu, quê? Isso era numa segunda-feira. Numa segunda-feira. Aí quando ele falou isso, gente, eu pronto, vai acontecer alguma coisa, porque do Arthur, né? Mais uma vez, se vocês não viram a história que eu contei do meu parto do Arthur, que foi da primeira... As minhas 2 perdas, né? O vídeo anterior a esse, vai lá, assiste, que vocês vão entender o que eu tô falando. E aí ele falou, tá com o cordão levemente enrolado no pescoço. E aí eu já fiquei em choque mesmo, fiquei muito preocupada. Saí dali, ele viu que eu já fiquei preocupada, ele falou, não, mas é comum isso acontecer. Eu falei, não, doutor, isso não pode acontecer de novo, sabe? E realmente é comum, eu fui descobrindo isso, né? Mas como eu já tinha um histórico, eu fiquei muito apavorada. Então eu já corri, falei com a minha médica. Não consegui achar a minha médica, achei só a secretária dela, porque ela não estava no hospital, ela estava em outro lugar. E eu pesquisei ela na internet, consegui achar, fiquei, tipo, a noite inteira pesquisando. Aí encontrei, liguei no consultório dela, porque eu não paguei parto à parte. Eu queria porque queria parto normal. E eu não tinha dilatação, eu já tava com 38 semanas, eu não tive dilatação. Meu colo do útero tava super fechado. Todas as vezes, as últimas consultas eu ia, fazia toque, tava tudo fechado. Nada de dilatar nada, nem mole. Porque elas falam que pelo menos o colo do útero vai amolecendo pra começar a dilatar. Nada. No meu não tinha nada de... Tava tudo como se eu tivesse no começo da gravidez. E aí, a minha médica falou assim... Eu consegui falar com a moça. Ela falou assim, olha, a gente vai fazer... Vai na quarta-feira... que você vai fazer cardiotoco. Acho que era cardiotoco o nome. Aquele que coloca uma faixa e fica olhando o batimento. E isso em casa eu orei muito. Eu e meu esposo, a gente orava na barriga. A gente pedia muito a Deus pra dar tudo certo, né? E aí na quarta-feira a gente foi, fez o exame, o batimento. Ficamos lá monitorando o batimento, tudo certinho. E aí eu passei em outra doutora. Ela falou assim, vem na sexta-feira, só que vem cedo. Aí eu falei, tá bom. E na sexta-feira eu ia fazer 39 semanas já. E tinha uma lei que eu tinha visto, não sei ao certo pra dizer pra vocês. 39 semanas a mulher já pode escolher se ela quer fazer o parto normal ou cesárea. Aí que eu já fui já. Só que eu queria muito fazer normal. Só que, eu já tava já 38 semanas já. E meia, né? Porque na quarta-feira eu já tava... Na sexta eu já ia fazer 39 semanas. Então eu falei, já tô no finalzinho. Se até agora não teve dilatação, eu não vou ter. Então eu já vou pedir já, que eu não tô aguentando mais. E fora que eu tava com calor, que eu não conseguia dormir, eu não conseguia andar, que nem um pinguim mesmo. Só tinha barriga e, nossa, meu Deus, engordei bastante. Eu engordei 16 quilos. Aí na sexta-feira eu acordei. Eu não dormi, não sei nem como eu acordei. Eu lembro que eu levantei 5 horas da manhã. Mas eu fui, dormir tarde pra caramba, porque eu tava muito ansiosa. Eu deixei as malinhas tudo arrumada, a minha bolsa. Então a gente já foi 6 horas da manhã. Eu acordei às 5, tomei banho, lavei cabelo, sequei, fiz chapinha, me arrumei. Catei as malinhas, eu e meu esposo fomos pro hospital. Aí chegando lá, aí mandaram eu esperar. Aí falou assim, eu lembro que era a doutora Clariane o nome dela. Aí eu falei assim, a doutora Clariane me mandou vir aqui, né, cedo e tal.
Aí a moça falou assim, olha, a doutora Clariane não está. Sim, a doutora Clariane não está, se ela me mandou estar aqui hoje, esse horário. Aí ela, eu vou ver o que eu faço. Ela estava de plantão, o plantão dela acabou e ela foi visitar os pacientes. Aí eu falei assim, mas tem que falar com ela, porque eu tô aqui esperando, né? E aí ela foi, demorou, né? Aí ela voltou, ela falou assim, olha, o doutor Cláudio vai te atender. Aí eu falei, tá bom. Aí eu, ai meu Deus, quem será que é esse doutor Cláudio? Porque a doutora Clariana, eu conversei com ela na quarta-feira, então ela era muito boazinha. Aí eu fiquei com aquele medo, falei, quem será o doutor Cláudio que vai me atender, né? Aí fiquei meio apreensiva e tal. Aí quando demorou pra caramba, me chamaram pra dentro da sala do consultório umas 9 horas. E isso, gente, eu comi 11 horas da noite do dia anterior, na quinta-feira. Aí eu cheguei no hospital, eu não tomei café da manhã nem nada, que eu acordei 5 horas, fui de jejum já achando que ia ganhar o bebê logo cedo. Aí cheguei lá, eles me chamaram 9 horas pra dentro do consultório. Aí quando o doutor chamou, entrou eu e meu esposo e tal, as malas estavam no carro, não estava com a gente, tá? A gente só deixou no carro, caso precisasse, só ia lá pegar. Aí o doutor recebeu a gente. Aí ele, bom dia, casal. Mó bonito, mó fofinho ele, uma graça, ele é muito bonzinho. Bom dia, casal. Em que posso ajudá-los nessa linda manhã de sexta-feira? Aí eu já de saco cheio e, tipo, cansada de esperar e com fome. Aí eu falei assim, faz minha cesárea. Aí ele, nossa, mas assim já, na lata? Eu falei, doutor. Aí eu sentei, desembestei a falar. Gente, esse barulho é do vizinho aqui que tá fazendo obra. Aí eu sentei na cadeira e desembestei a falar. Eu falei, doutor, é o seguinte, hoje eu estou de 39 semanas. Eu sei que eu já posso escolher. Olha a audácia da pessoa. Eu já sei que eu posso escolher fazer cesárea. Eu não estou aguentando mais. Eu estou passando mal. Tá muito calor. Minha barriga tá doendo. Gente, eu não sentia nada, mas eu não tava aguentando mais. Eu falei que eu tava cansada, que eu sentia dor e tal. Falei, minha barriga tá doendo. Mas assim, eu tinha contração de Braxton Hicks. Uma coisa assim que fala, né? Aquela contração de treinamento. Então eu já tinha já. Então dava assim que eu parava e ficava com muita dor mesmo. Então eu falei pra ele, doutor, eu não estou aguentando mais. Eu estou de 39 semanas. Hoje eu completei 39 semanas. Eu estou com contração de treinamento. Eu não tenho dilatação. Eu já perdi 2 bebês, um com 8 meses. Aí eu contei a história do Arthur. Contei da segunda vez. Aí eu falei assim, eu não estou aguentando mais, eu preciso tirar essa criança de mim, porque eu fiz ultrassom na segunda-feira, falou que o cordão já estava enrolado no pescoço. E na quarta-feira ainda estava, mas tipo, batimento normal, a gente tá monitorando, mas eu não tenho psicológico mais pra aguentar. E aí ele falou assim pra mim, olha, eu vou fazer seu parto, vamos fazer assim então, eu vou fazer seu parto, mas é algo que eu tô vendo, eu levei todos os exames, todos os papéis que eu tinha. Falei, olha, ele falou assim pra mim, olha, eu vou fazer seu parto, mas é algo mais pra te tranquilizar, porque o seu psicológico realmente dá pra ver que tá abalado com isso, né? E então é mais por conta do seu psicológico e seu histórico de parto, o seu histórico de gestação. Então eu vou fazer sua cesárea. Aí eu, graças a Deus, ele começou já, eu vou dar entrada nos papéis pra você já internar. Aí eu, graças a Deus. Aí meu marido, gente, homem é demais, é lerdo, né? É devagar demais, né, gente? Nossa, aí ele falou, começou já a assinar os papéis, não sei o quê, dando entrada na minha internação. E meu marido assim, ó, parado, não tava entendendo nada. Aí eu comemorando, tipo, o neném vai nascer, é hoje, é o dia dele. Super feliz. Aí o Orlando assim, calma, que você tá comemorando, você nem sabe se vai ser hoje. Aí eu, como assim não sabe se vai ser hoje? É hoje, eu vou fazer cesárea, você não entendeu? Você não entendeu isso ainda? Aí ele, não, tá louco, ele vai fazer, mas, tipo, sei lá o que tava na cabeça dele. Acho que ele pensou que o médico fosse induzir o parto pra me fazer esperar, tipo, aquela espera toda do parto normal. Falei, não, meu amor, acorda, a gente vai ter o bebê cesárea, vai ser cesárea, ele vai fazer rapidinho o parto, daqui a pouco o Antônio tá aí, você vai ver. Aí a gente saiu do consultório e ele assim na porta, com uma cara de bolinha, tipo, não tava entendendo nada. Ele para de ser louco, aí eu comemorando, ai, graças a Deus, né, vai dar tudo certo. Aí fiquei muito animada, aí passou aquele estresse de fome, de tudo, tava normal, fiquei muito feliz. Aí eu lembro que tinha uma senhorinha do lado, a senhorinha falou assim, ai, fia, coitado, ele não entendeu ainda que ele vai ser pai.
Aí me mandaram pra uma sala uma salinha lá, pré-operatória. Só que não era sala pré-operatória. Eu pensava que era, mas não era. Era só um quarto que me colocaram lá, porque o doutor teve 2 cesáreas de emergência. E aí, demorou demais, gente. Olha a canseira. Eu cheguei 7 horas da manhã no hospital. O médico me atendeu 9 horas da manhã. Aí, por volta de 9, 9h30, me mandaram pra essa sala. Que era um quarto, que era onde as mulheres que tinham parto normal ficavam. Porque tinha banheira, tinha aquelas bolas de pilates pra ajudar, né, na dilatação e tal. Era um quarto pra isso. Mas me mandaram ficar esperando ali. Então, ali eu já tava com aquele aventalzinho lindo. Que aquele aventalzinho, graça, né? Aí já estava ali. Me deu uma dor de barriga, porque eu tava ansiosa. Comecei a ficar nervosa. E morria de medo da cesárea, né? Porque eu tinha medo da anestesia, que eu via todo mundo falar que era uma agulha desse tamanho. No final das contas, eu nem senti. E aí, me deixaram lá esperando. Sabe que horas que me levaram mesmo pra sala pré-operatória? Às 3 da tarde. Gente, eu já tava azul, verde, amarela, cor de rosa, roxo, todas as cores que vocês pensam, eu tava de fome. Porque, nossa, e o Orlando também tava com fome porque ele não comeu. Eu falei, toma um café da manhã, né? Não, eu tava ansioso também, né? Aí, tá vendo? Tanto de fome que eu passei pra nascer essa cara linda. Então deixa um like pra essa cara linda, que me deixou enorme de gorda e com fome. Aí a gente esperou, quando foi 3 horas da tarde. Não, mais ou menos umas 2h30, por aí. Aí me levaram pro centro cirúrgico. Nisso, a gente tinha pago a fotógrafa pra fazer as fotos do parto. Porque quando a gente foi fazer o curso de gestante, que teve lá no hospital mesmo... Que foi? Tá passando mal? Ai, que susto! Quando a gente foi fazer o curso de gestante, que eu tava com 8 meses, a gente fez um curso de gestante, que teve lá no hospital mesmo. Foi muito legal. Aí a gente ganhou a primeira foto do bebê, de quando nasce. A gente ganhou essa foto. Só que aí a gente pagou a fotógrafa. A gente conheceu a fotógrafa lá no dia. E a gente já fechou com ela. Pra ela fazer as fotos do dia do parto. Pra ela fazer a foto do dia do parto. Aí eu já tinha a primeira fotinha que eu já tinha ganhado. Aí eu fiquei muito feliz. E tô falando, Deus preparou tudo de um jeito, assim. E a Michelle, ela é maravilhosa, gente. Se vocês quiserem, eu deixo o contato dela aqui. E aí, enquanto eu estava lá, o meu marido já ligou pra Michelle pra avisar que a gente tava... Só que ela já tava no hospital, porque ela também foi fazer foto de outros partos. E ela é fotógrafa que já fica no hospital. Então, todo mundo que faz fotos ali dos neném quando nasce, já faz com ela. Então, ela vive aí de plantão. Aí entraram em contato com ela, aí logo ela chegou, falou comigo, aí ela me acalmou. E isso já era 2 e pouca da tarde. Veio o anestesista também, conversou comigo. O anestesista foi o mesmo que me anestesiou quando eu fiz a curetagem. E ele também um senhorzinho, muito bonzinho, um abençoado ele, muito legal. Muito carinhoso. Falei pra ele que eu estava com medo, que ele viu na minha cara, meu olho assim, morrendo de medo. Ele falou assim, você tá com medo? Tá tudo bem? Eu falei, estou bem, doutor, mas eu tô com medo. Eu falei, da cesárea, né? Eu falei, eu tenho medo da anestesia. Eu vi uns vídeos no YouTube também que eu fiquei assustada. Ele, não. O pessoal, ele ainda falou assim, o pessoal aprende a fazer essas coisas pelo YouTube, tá vendo? Não precisa nem fazer faculdade, mas tipo, começou a brincar, né? Tipo, o jeitinho deles, assim, foi tão descontraído que me deixou mais tranquila. Aí, quando deu... Né, gente? Aí, quando deu 3 horas da tarde, eles já me levaram, já fizeram não sei se foi 3 horas em ponto, porque aí ali eu já não estava mais com relógio, com nada, né? E meu esposo que tava com o celular. E outra coisa, a gente tentou avisar a família... O meu celular tava ruim, não conseguiu avisar. O do Orlando também tava ruim. A gente tentou ligar pra um tio dele. Ligou pro pai dele, ligou pra mãe dele. Ninguém atendia o telefone. E assim, depois que entrou lá dentro do pré-operatório, não pode mais ficar mexendo em celular, né? Aí tem que usar aquelas roupinhas lá bonitinhas. E aí não pode mais ficar mexendo com o celular. Então a gente já deixou avisado também na portaria, caso alguém... Ali na recepção, caso alguém entrasse em contato. Porque o pessoal sabia que eu tinha ido pro hospital, né? Mas não tinha como avisar. Enfim, o médico ele teve 2 cesáreas de emergência e foi almoçar. Aí na volta ele já ia fazer meu parto. Enfim, já me levaram pra sala de parto. Já veio a equipe, já veio o doutor, o anestesista, todo mundo. E, gente, eles foram um anjo. Eu vou até pôr uma fotinha aqui, ó, deles.
comigo que eles são tão legais que a fotógrafa foi tirar foto e todos eles vieram pra tirar foto comigo. Eu vou pôr aqui, ó, do ladinho aqui ou aqui, não sei, aqui, pra vocês. Nossa, muito legal, show de bola eles. Brincaram o tempo todo. O doutor ligou uma música dentro da sala de parto, tipo, pra descontrair, ficar bem, aquele ambiente bem gostoso. E ele brincou o tempo inteiro. Eu falei pra ele, olha, meu marido não comeu, não deixa ele ficar muito assim, olhando, sei lá, né, gente? Tem um monte de homem que desmaia. Aí eu falei pra ele falou assim, você não vai ficar aí não, você pode ficar do lado de cá. Só que, gente, uma coisa foi terrível pra mim na cesárea, porque eu vomitei demais. Só que eu vomitei muito justamente porque eu tava com fome. E eles me colocaram uma medicação na veia que eu comecei a vomitar. Então meu marido ficou aqui do meu lado. E eu assim não podia virar pra vomitar. Eu tava deitada, meu braço tava preso, né, que eles prendem. Mas sem nada demais, só que eu vomitei muito. Só que era fome mesmo. Aí, enfim, o neném nasceu. Quando abriu a barriga, que foi tirar o Anthony, o bonitão estava dormindo. Aí o doutor falou, você preocupada? Olha aqui, tá dormindo. Ai, coitadinho, vou ter que mexer com ele. E ele lá quietinho, gente, não queria nascer, não, esse preguiçoso. Tava dormindo. E aí, graças a Deus, foi tudo bem, ocorreu tudo bem com o parto. Quando ele saiu da minha barriga, não tiraram o bebê, em hipótese alguma, de perto de mim. Ele ficou por 3 horinhas na incubadora, porque ele estava meio cansadinho. O doutor fala que ele não estava preparado para nascer. Ele estava dormindo, ele não estava afim. Aí veio a pediatra, examinou ele, né? Tava tudo bem com ele. Só que ele tava assim, meio assim, cansadinho mesmo. E aí, eu acredito também que seja por conta do tempo que eu fiquei sem comer, né? Fiquei muitas horas sem comer. E ela deu glicose pra ele. Então eu não podia amamentar assim que ele nasceu, né? A ideia do hospital ali, eles são bem humanizados. Então a ideia deles era já tirar, já pôr no peito pra mamar, fazer aquele pele com pele e tal. Mas não deu por conta disso. Então ela já deu glicose pra ele ficou por 3 horas dentro da incubadora, mas ficou uma incubadora móvel pequenininha do lado da gente. Logo também já teve alta, já veio com a gente, já foi pro quarto, tudo bonitinho. Ele, nossa, muito bonzinho, não foi aquela criança que ficou chorando o tempo todo, muito bonzinho mesmo, um amorzinho. Aí a gente foi pro quarto, isso já era umas 7 horas da noite. Aí eu cheguei no quarto, gente, tava morrendo de fome, gente, como eu passei fome. Aí eu falei, agora eles vão trazer minha janta, né? Imagina, a gente quando ganha neném dá uma fome do caramba. Aí eu pensei, agora eles vão trazer a janta, aí eu vou comer. Sério, uma xícara de leite com café, um pãozinho doce com manteiga, não era manteiga, acho que era geleia e tal. E só, e um mamãozinho eu acho que tinha no meio, não lembro, acho que era isso. Mas, gente, com a fome que eu tava, eu só queria comida, não queria pão, não queria leite, eu queria coisa salgada mesmo, porque eu tava passando mal. E eu sou muito assim, eu não posso ficar sem comer coisa salgada, que eu passo muito mal. Eu tenho que estar sempre ali equilibrando. Mas enfim, eu comi tudo que eles levaram. Aí tinha uma colega de quarto ali comigo. Ela tava comendo poleguinho, que a amiga dela tava acompanhando ela. Aí a mulher me deu me deu um quadradinho, né? Que o poleguinho é pequenininho. Me deu um poleguinho. Aí, nossa, gente, eu tô falando que era o sal, que quando eu comi, eu já me senti estabilizada mesmo. E aí veio a fotógrafa tirar umas fotos do bebê no quarto. Aí eu pedi pra ela tirar uma foto dele amamentando. Também vou deixar aqui. Eu falei, mesmo que ele não pegue o peito agora, porque ele tinha tomado glicose, então ele não tava querendo mamar, ele tava meio cheio, né? Eu falei, mesmo que ele não pegue, eu quero que faça uma fotinha dele, né, amamentando, a primeira amamentação dele e tal. Aí a gente conseguiu fazer, ele conseguiu pegar, ele fez. Ela fez a foto. Eu tirei muitas fotos, gente. Foto que mais tem do Anthony. Nossa, tem foto que nem lembro que eu tenho, mas tem. Tem muita foto. Foto que tirou no hospital, foto em casa, foto dos avós tirou. E sempre foi muito tranquilo. Nossa, graças a Deus, foi uma gravidez tranquila, tirando a minha preocupação, né, por conta do meu histórico. Mas foi uma gravidez tranquila, a gente curtiu bastante, eu comi bastante, engordei bastante. Depois a amamentação foi bem intensa na primeira semana, né? Deu uma assada, não chegou a cortar nem nada, mas assou assim um pouco o bico do peito. Mas assim, eu tinha uma pomadinha muito boa, que inclusive eu indiquei para uma amiga agora, chamada Milar. Ela é maravilhosa, minha irmã que me indicou. E essa pomada, assim, salvou na primeira semana. Depois, gente, que acostumou, eu amamentei até 1 ano e 3 meses ele, né?
Mas foi isso, gente. O parto dele foi essa tranquilidade, né? Tirando a espera, que foi bem cansativo mesmo no dia, por conta de não estar marcado. Mas é isso, o parto dele foi um parto tranquilo, né? Tirando a parte de enjoo, mas foi justamente por conta, né, de eu não ter me alimentado direito, eu estava de jejum. Mas foi bem de boa. Depois a gente ficou os 3 dias no hospital, né? Que tem que ficar. Aí tem consultoria de amamentação. Aí toda hora vem fazer exame. Mas a melhor parte é quando a gente vem pra casa mesmo, porque aí sim a gente descansa. Mas foi muito legal. Foi, assim, quando eu começo a falar, eu lembro de cada detalhe, cada sensação, cada momento que a gente passou lá. E eu sou grata a Deus porque, né, ocorreu tudo bem. E ele é um amor, né? Vocês vê no vídeo, ele é super falante e nem parece aquele bebezinho. Ele era tão miudinho, gente, agora já tá quase do meu tamanho. Mas faz parte, né? Tem que crescer. Então é isso aí, galerinha. Não esquece de se inscrever no canal, deixa seu like e até a próxima. Tchau. Tchau!